Eu tenho medo de água. Tipo aquele episódio de Hora de Aventura que o Finn tem fobia do mar e é só uma gotinha cair nele que ele surta e fica louco. Talvez eu esteja deixando implícito que eu não tomo banho com essas palavras, mas que tipo de youtuber eu seria se cometesse essa prática tão normie woke? O meu medo era tão forte em relação a isso que quando eu era criança meu pai me levou pro psicólogo porque eu tinha medo de tomar banho, porque eu fechava meus olhos e imaginava que eu tava, sei lá, no meio do oceano cheio de criaturas feias, tipo aquele baiacu que tu chama de... Eu não sei bem, tá, sei lá, talvez eu tenha esse medo porque eu quase morri afogado no Beach Park, mas quem sabe. Mas a real questão que me dá medo do mar, em rios e essas coisas é que é uma sensação muito esquisita, ainda mais caso você não esteja acostumado a ir nesses locais. Principalmente nos lugares que não são tão públicos, que apesar de dar uma paz absurda, ao mesmo tempo tu sente como se tivesse obrigação de estar alerta o tempo todo. Já que nos mares tem as ondas que se você vacilar te derrubam com uma porrada só, ou te puxam pro fundo do mar. Tipo, o meu maior medo é estar nadando de boa no mar e tentar pisar no chão e na hora não ter nada embaixo de mim. Numa situação dessas eu ia ficar boiando até chegar na África ou em outro continente ou algo assim. Mas não é só no mar que tem coisa que te dá medo, eu acho o rio muito pior, tem muito mais coisa bizarra e animais hostis. Tanto que eu odeio o fato de eu estar nadando e não conseguir ver o que tá embaixo de mim, eu me sinto muito vulnerável, sabe? Meio que em águas assim que tem mais perigo, porque é onde ficam animais como jacarés, porque eles ficam melhor camuflados nessas áreas. E meio que a gente não foi feito pra ficar embaixo d'água, então no X1 pra fugir de qualquer bicho desse tipo, tuas chances de fuga são zero. Aliás, nem quando a água é limpa, como em lagoas, você tem paz, pelo simples motivo que você consegue ver o tanto de vida que tem em volta de você. Eu pelo menos fico muito agoniado. E uma das coisas que eu agradeço de ser nordestino e especificamente não de Pernambuco é que nas águas do mar daqui não tem tanto bicho ou coisas assim. Além de que a água é quase radioativa de tão poluída, então se tiver alguma coisa lá é mutante. E caso você tenha um medo extremo dessas coisas, você já deve saber do que eu vou falar, que é a famosa talassofobia, mais popularmente conhecido como medo do vazio do oceano. Bizarro. E eu descobri que isso é tipo um evento canônico nos canais do YouTube, não ironicamente, sem memes, guys. Quase todo canal tem um vídeo sobre esse assunto, até o doido do Digo Opiniões tem um vídeo sobre mar. Mas meio que esse assunto é muito interessante até e pode ser abordado de inúmeras formas. Eu pelo menos não tenho medo só do oceano, pra mim dá pra juntar várias fobias. Tipo cobra, jacaré, tubarão e aquele peixe vampiro maldito da Amazônia que entra no seu pampas e suga sua alma. Por isso eu prefiro ficar em casa, fora dos perigos do mundo, né? Sem tocar em grama nem no mar. Não é como se eu fosse ver um jacaré lá em casa ou sentir essas fobias do meu sofá. Até eu lembrar que uma das vezes que eu mais me assustei com um jogo foi jogando Far Cry 3. Que eu lembro, sei lá, 10 anos atrás eu tava jogando de noite. E eu, sei lá, Far Cry é um jogo de invadir base e dar tirinho. Só que eu fui atravessar o rio, tipo de boa, rapidinho, querendo nada. E um jacaré me atacou. Pois é, nem em casa tu tá livre dessas coisas. Eu só sei que eu dei um pulo e desliguei meu Xbox na mesma hora porque, meu Deus, eu acho isso muito assustador. E é bem realista até, o animal fica camuflado, escondido lá no rio, só esperando tu vacilar pra ele dar o bote em tu. Esse jogo em si é bizarro em questão de talassofobia ou fobia de rio, que eu não sei o nome. Tanto que tem uma hora que você pula no mar e tipo, não tem nada, não tem barco nem nada, só tem a imensidão e o vazio. Eu falei a palavra. Mentira, eu tô olhando na tua volta e tem vários tubarões. Eu pelo menos senti muito medo jogando essa parte, mas vamos ignorar que o tubarão te morde e o Jason, sei lá, desquebra o braço dele ou tira um pedaço de vidro de lá. A questão é que o jogo sabe aproveitar muito bem o medo e o desespero que a água pode transmitir, como se fosse uma forma de desbloquear o medo primal que tem na sua cabeça em relação a essas coisas. Assim como as tais imagens e vídeos que podem te dar desconforto, os jogos também conseguem fazer você sentir o mesmo. Um exemplo disso é Sonic, que talvez pareça ser um jogo meio infantil, diversão, até você ficar embaixo d'água por mais tempo que o necessário. E essa música começa a tocar.
Ela transmite muito bem a ansiedade e desespero que é estar numa situação dessas, tanto que ela te contamina. Nessa hora é bem difícil você conseguir pensar racionalmente no que fazer. E geralmente essa é a mecânica que a água oferece nos jogos, até no Minecraft, quando você explora uma caverna aquática e se perde, e só te resta esperar calmamente a sua morte chegar, e com isso a perca de todos os itens que você passou horas coletando. É desesperador. Agora que a gente falou disso, eu queria também ressaltar como eu acho esse tipo de coisa assustadora, que é água subterrânea, que é tipo caverna, essas coisas. Só de me imaginar caindo num, sei lá, lençol freático desse, eu já me... todo. Eu acho que o único jogo que você não passa por isso é, sei lá, Mario. Porque esse doido consegue respirar embaixo d'água, ele é quase um peixe, e a musiquinha que toca é toda fofinha. Mas não muda o fato que esses elementos atacam fortemente sua talassofobia, ou o medo das criaturas que vivem lá, transmitindo muito bem o medo que as pessoas que possuem essa fobia sentem. Mas isso é só pensando de forma meio realista, porque existem jogos que se moldam em volta disso, principalmente das criaturas mitológicas e viajadas de Eita, meu Deus. De folclores que existem, tipo o monstro do Lago Ness, o Kraken, o Cthulhu, esse bicho aí. E é mais comum do que parece, é só você imaginar, principalmente jogos de terror, jogos assim, sempre tem uma criatura marinha bizarra pra você enfrentar. Principalmente Resident Evil, tipo aquele bicho do Resident Evil 4, ou as partes do jacaré do Resident Evil 5, ou sim, eu tenho muito medo de jacaré. E você deve estar pensando em milhões de exemplos na sua cabeça, você é gamer, né? Mas um jogo que eu acho que explora muito bem essa estética, o subgênero, assim por dizer, de terror, é o Iron Lung. Esse jogo é estranho, sei lá, é uma experiência muito sufocante, porque ela é justamente o que eu falei sobre o que eu sinto de medo do mar, assim como Lovecraft disse nas obras dele, que é o desconhecido. Aqui você não é um herói ou um Zé que pega uma espada e sai matando monstros. Nessa história você controla na verdade um condenado que tem que explorar um mar de sangue em um submarino feito de sucata. Ele é tão instável que nem janela ele tem, por causa da alta pressão que é embaixo desse mar. Você não tem visão de nada, a única coisa que você pode fazer é tirar fotos de baixa qualidade e ver o que tem em cada área. E isso dá muito medo, você tá no meio do oceano ouvindo sons bizarros sem saber o que tá na sua volta, enquanto você deveria estar sozinho nesse mar, já que em tese não deveria ter vida lá, toda a vida já era pra ter morrido, o que faz você se perguntar qual é a fonte desses sons. Ao mesmo tempo que nas imagens a baixa qualidade faz você se perguntar se os borrões delas são ou não alguma criatura. E isso dá um ataque de talassofobia imenso, misturado com o medo do desconhecido, o medo de estar sozinho no meio do oceano, em algo que pode quebrar a qualquer momento, enquanto você pode ter algo te observando. Sei lá, é uma experiência horrível só de imaginar. Mas o auge desse jogo é quando o sensor de movimento começa a apitar loucamente, indicando que tem alguma coisa perto de você, e quando você vai ver o que é... Oh my God! Jesus Christ! E esse algo vai batendo no submarino gradativamente até ele furar e vazar água pra dentro dele. Nessa hora eu já tinha desmaiado ou infartado, eu não saberia o que fazer de verdade, mas meio que não tem o que fazer. E antes que você possa pensar em uma rota de fuga, isso é que acontece. E esse jogo é muito bom nesse aspecto, a tensão que ele consegue te transmitir é imensa. Eu acho que o único jogo que também faz algo parecido é Subnáutica. Já que esse aqui é sim pura talassofobia, eu prefiro jogar um jogo de demônio que isso aqui. Em Subnáutica você tá literalmente no meio do oceano, completamente sozinho. E o pior é que a maioria das coisas que você explora, você vai nadando, você não vai, sei lá, dentro de um barco. E no começo é até legal e fofinho, oh meu Deus, olha como esses peixinhos são pequenininhos, que fofo, olha os corais. Até que você fica mais avançado e ambicioso e decide explorar cada vez mais o fundo do mar. E depois disso você encontra essas coisas aqui. Eu não sei, esse jogo transmite muita ansiedade e pânico, principalmente pelo medo irracional do que pode habitar nesse oceano, e cada área tem algo específico que te dá medo, seja áreas de água turva como névoa ou no meio da escuridão. E o mais desesperador é quando um bicho gigante te encontra e tu tenta fugir dele, mas ele é tipo muito mais rápido que tu, então meio que não tem como tu fugir, no máximo tu pode, sei lá, distrair ele e fazer ele para outro canto.
de certa forma mostrando como tem uma presa desinteressante. E nessas áreas principalmente a talassofobia se mistura com a megalofobia, porque você se vê cercado de criaturas gigantes que em um segundinho podem te matar. Essas coisas se assemelham muito às imagens que você vê sobre talassofobia, e as causas da talassofobia não são claras e são objeto de pesquisa por profissionais médicos, pois podem variar muito entre os indivíduos, incluindo traumas do passado, falta de familiaridade com a água ou eventos negativos associados à água, como afogamento ou naufrágio. Pessoas com talassofobia podem evitar nadar, navegar, mergulhar ou até mesmo ficar em um barco. Pesquisadores propuseram que o medo de grandes corpos d'água é em parte uma resposta evolutiva humana e também pode estar relacionada à influência da cultura popular que induzem medo e angústia. E isso faz muito sentido quando você lembra que em filmes como Anaconda ou Mega Tubarão fazem muito sucesso. Também é teorizado que a psicologia subjacente da fobia decorre da natureza simbólica da água, especificamente a vastidão do mar, que está muitas vezes ligada ao inconsciente profundo de uma pessoa, sendo um local tão vazio quanto você e sua mente. E eu acho que é isso, né? Não sei mais o que falar sobre esse assunto, porque senão eu vou começar a ficar com medo, especificamente de jacarés. Eu sou o Rakuzinho, não mais Raku547. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima reencarnação. Tchau.